Boa noite, graça e paz, uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. É maravilhoso nós termos esse tempo para meditarmos na palavra do Senhor. Eu estou muito feliz mesmo de poder estar aqui. E você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Que bom que você veio. Para do outro lado, que bom que você veio. É bom demais estar na presença de Deus. É bom demais adorar a Deus. Amém? É bom demais ouvir o Senhor falar conosco. Eu quero convidar você a abrir comigo, quem está com a Bíblia, abrir a Bíblia, ligar a Bíblia, acompanhar aqui no telão conosco. Evangelho de João, capítulo de número 6. Pastor Vanderlei, é bom tê-lo de volta. Você faz falta. Vem? É bom. João, capítulo 6, versículo 66. Amém? Eu pedi ao Renan que colocasse duas versões. E a gente vai acompanhar nessas duas versões. Primeiro, na Bíblia Viva, diz assim: nesse ponto, muitos dos seus seguidores voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos nessas palavras e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Amém? Deixa eu dar um pano de fundo aqui. O capítulo 6 de João começa dizendo que Jesus, ele atravessou o mar da Galileia. Se você for olhar lá no Google, eu não tive oportunidade de ir lá ainda, nossa irmã ali já foi, alguns outros talvez já foram. É lindo. Eu fui olhar, falei, deixa eu ver aqui a imagem do mar da Galileia. É lindo. Na verdade não é um mar, é um lago que tem 14 quilômetros por 24, então é grande, e por isso é chamado de mar. Mas é um lago. E Jesus, ele trabalhou muito ali naquela região, Cafarnaum, Tiberíades. Ele atravessou diversas vezes aquele lago, ele realizou muitos sinais, muitas maravilhas. E em João 6, ele atravessa o mar da Galileia, e a Bíblia diz que uma multidão estava seguindo Jesus. Era o período da Páscoa. Então Jerusalém começava a ficar cheia, as pessoas estavam se movimentando para Jerusalém e ficaram sabendo dos sinais, dos milagres que Jesus estava realizando, e a multidão estava indo atrás dele. Então o que ele faz? Ele subiu o monte para ficar um pouco sozinho. Ele subiu o monte com os discípulos, e quando ele olha, a multidão está lá subindo o monte atrás dele. E como já era uma certa hora, ele fala para Filipe: Filipe, nós precisamos alimentar essa multidão. Eles já estão andando atrás de nós o dia todo. E Filipe falou assim: nem se a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, ia alimentar essa multidão. É muita gente. Só de homens, 5.000. E aí André, ele fala: olha, tem um rapaz que está aqui com 5 pães e 2 peixes. E aí, então, vocês sabem, Jesus realiza aquele milagre e ele alimenta a multidão. E a multidão ficou, irmãos, assim, maravilhada com aquilo. Esse homem, ele cura,
Nós vimos ele curando, ele fala palavras bonitas e, além de tudo, dá comida, dá pão. E a multidão ficou ali, e Jesus achou que eles iam embora, não foram, então sobe. A Bíblia diz que ele sobe mais um pouco. Ele vai mais para o alto. E até porque aquele povo queria fazer dele rei. Eles começaram a falar entre si: nós temos que fazer desse homem o nosso rei. Nós estamos sofrendo, é muito imposto, é tanta situação que tem acontecido sobre nós, tanto opressão. Vamos fazer com que ele seja rei, porque vai ter pão. E Jesus até fala para eles assim: olha, vocês não estão entendendo. E eles falam: vocês precisam crer em mim, vocês estão vindo atrás de mim por conta do que eu estou fazendo, do que vocês estão vendo. E eles falam, Jesus fala: vocês precisam crer em mim. Eles ainda falam para Jesus assim: se você fizer mais milagres, nós vamos crer. Ainda falaram isso para Jesus. Então Jesus se retira ainda mais. A multidão vai para casa, está alimentada. Jesus então desce. Jesus fica lá, e os discípulos vão embora, porque chega a noite. Eles atravessam o mar para o outro lado de Cafarnaum. A noite chega, Jesus não apareceu, continuou lá no alto da montanha. Eles vão atravessar, e aí é aquele momento em que Jesus vem caminhando sobre as águas. E os discípulos então veem aquele maravilhado, o Senhor caminhando sobre as águas. Atravessam para o outro lado, e no dia seguinte a multidão pergunta: cadê? Já estão de novo atrás de Jesus, eles querem saber. Amanheceu e já está todo mundo lá na praia, lá no mar da Galileia, esperando. E aí eles se dão conta que os discípulos tinham ido para o outro lado e que Jesus não estava lá. O que eles fazem? Pegam os barcos que estão ali e atravessam. A multidão atravessa o mar atrás de Jesus. E Jesus, vendo aquela situação, vendo que eles estavam atrás dele por conta de coisas materiais, por conta do que ele podia fazer por eles materialmente, por conta deles terem visto sinais, porque eles não estavam entendendo o propósito do Senhor Jesus. Jesus começa então a falar, a pregar na sinagoga de Cafarnaum. E ele começa então a explicar o propósito que ele veio, por que ele veio, quem ele era. E ele começa dizendo que ele era o pão que desceu do céu. Pronto, aí o negócio começou a mudar. Ué, ele é o pão. Como é que ele fala isso? Eu sei quem é ele. Ele é o filho do seu Zeca, carpinteiro, foi lá fazer um guarda-roupa lá em casa. Ele é filho do carpinteiro, ele não é filho de José? E até alguns que seguiam Jesus, que não era da multidão, que seguiam Jesus, começaram a estranhar aquela mensagem. Porque eles também estavam atrás, muitos que estavam seguindo Jesus estavam atrás de coisas que ele poderia fazer aqui. E Jesus começa a falar de coisas espirituais, a falar quem ele era, o propósito da missão, por que o Pai o enviou. E aquela palavra, irmãos, pareceu dura demais. Quando ele fala que vocês precisam comer da minha carne, eu sou o pão vivo, falou: pronto, agora ele virou canibal. Só falta isso agora, né? Porque eles não conseguiam compreender. Eles não conseguiam compreender o que Jesus estava falando. E aí começaram a ir embora. A gente quer que ele resolva os problemas aqui. Agora ele está falando que o Pai enviou, que ele é o pão, que eu tenho que comer dele. Ah, isso é demais. A multidão começou a ir, e a palavra do Senhor diz aqui que, nesse ponto, muitos dos seguidores também voltaram atrás. E passaram, então, a abandonar Jesus. Ele foi abandonado. É a palavra que usa na Bíblia, o abandonaram. E quando Jesus vê que as pessoas estão indo, que estão abandonando, ele olha para os 12. Aqueles que seguiam mais perto. Tinha os 12, aí tinha os seguidores e tinha a multidão. Amém? Era esse o povo que andava ali. Os mais de pertinho, os seguidores que estavam sempre com ele, mas não faziam parte dos 12, e a multidão. E aí ele olha então para os 12 e fala: vocês não querem ir também? E é nesse momento que Pedro, ele toma a frente e, na inspiração do Espírito Santo de Deus, ele fala: Senhor, Mestre,
Para quem iremos nós? Para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Veja que Pedro ouviu a mesma mensagem que os demais. Amém? A mensagem que foi pregada, a mensagem que foi anunciada por Jesus, foi a mesma. Mas a maneira como ele entendeu, como chegou ao coração dele, a maneira como ele refletiu naquela mensagem, fez toda a diferença, para que a resposta fosse dada. Ele entendeu. Eu marquei aqui, Pedro entendeu que em Jesus estava tudo o que ele precisava, para onde ele iria. Às vezes nós temos dificuldade de entender algumas coisas, faz parte do ser humano. Assim, só para ilustrar, eu queria ilustrar essa passagem. Uma vez eu ouvi a história de uma mulher que ela era muito próxima da sogra. Ela ia todo final de semana na casa da sogra, levava os filhos, os netos. Então ela morava numa outra cidade, mas chegava no final de semana, ela juntava ali o marido, os filhos, e ia para a casa da sogra, e elas se alegravam ali, e comiam juntas, e estavam sempre naquela comunhão. Ela amava a sogra. Ela falava que tinha a sogra como uma mãe. Era uma mãe para ela. Ela tinha alegria de estar junto com a sogra, ela tinha prazer de estar na casa da sogra, os filhos se sentiam bem. Um dia, ela saiu da sua casa, dirigiu, foi para longe, atravessou a cidade. E quando ela chegou na casa da sogra, a sogra estava sentada na sala com uma outra nora. E aí, a hora que ela abre a porta, que ela entra, a sogra vira para ela e fala assim: ai, que bom que você chegou. Você vai fazer o almoço para mim agora. Ela ficou tão brava com aquilo. Aquilo foi tão terrível para ela. Ela disse que foi embora com o coração dela angustiado, bravo, e falou que não ia voltar mais na casa da sogra. Onde já se viu? A sogra sentada na sala com a outra nora bela e formosa ali, ela chega, a sogra fala: você vai fazer almoço para nós? Ela se sentiu ofendida, humilhada. Acabou. E ela passou um tempo, ela parou de ir na casa da sogra por conta disso. Porque a sogra falou dessa maneira com ela. Aí um dia ela foi conversar com uma pastora. E aí a pastora, que sabia que ela gostava muito da sogra, perguntou para ela assim: e aí, como é que está a sua família? E a sua sogra, você não tem falado mais nela? Ela falou: nunca mais fui na casa dela. Mas como assim? Vocês eram tão próximas? Ah, não fui mais porque cheguei lá, onde já se viu? Cheguei lá, ela falou assim para mim: estava esperando você para fazer o almoço. A outra, beleza, sentada lá, de papo, as duas de papo lá, esperando eu para fazer o almoço. Aí a pastora falou para ela assim: você não entendeu nada, né? Você não falou que era que nem mãe para você? Que você era que nem filha? Sabe por que ela falou desse jeito para você? Porque a filha dela chegou. E assim a gente fala com filha. Quem vai para a cozinha com a gente é filha. Visita. A outra era visita. Era nora, mas era visita. Mas você, ela tinha tanto amor por você, tanto carinho. Você era uma filha para ela, que ela falou, foi natural para ela. Estava te esperando para você fazer o almoço. Quem é que vai lá e abre as panelas, que conhece a intimidade da cozinha? Quem é filha? E daquele dia em diante ela voltou com toda alegria a visitar a sogra. Porque ela entendeu então que ela era filha. Você vê que como a maneira como nós entendemos e como a gente abre o coração para receber a palavra, para receber o que é dito, faz toda a diferença? Amém? Faz toda a diferença. Pedro, quando ouviu as palavras de Jesus, ele recebeu de uma maneira.
enquanto que os outros receberam com horror. E eu queria conversar com vocês nessa noite um pouquinho sobre isso. Eu queria falar com vocês, a princípio, por quê? Por que Pedro teve essa reação? A primeira coisa que eu anotei aqui é que ele tinha sido testemunha ocular. Ele tinha visto, ele tinha vivido com Jesus a tal ponto de entender e de compreender o que Jesus estava falando, de que o reino não era só aqui, de que o reino dele não era terreno. Ele viu Jesus multiplicar os pães, ele viu Jesus curar, mas ele viu mais que os outros não tinham visto. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, o que Pedro viu em Jesus? O que ele viu? Olha, em Jesus eu tenho, em Jesus nós temos o quê? Primeira coisa, acolhimento e atenção. Amém? Além do pão, Pedro viu Jesus acolhendo pessoas. Acolhimento e atenção. Marcos capítulo 2, versículo 14, diz assim: enquanto ele andava na praia, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no seu guichê de cobranças de impostos. Venha comigo, disse-lhe Jesus, venha ser meu discípulo. Levi levantou-se depressa e foi. Naquela noite, Levi chamou os colegas cobradores de impostos e muitos outros pecadores bem conhecidos para serem seus convidados ao jantar, a fim de que eles pudessem conhecer Jesus e os seus discípulos. Havia muitos homens dessa espécie entre o povo que seguia Jesus. Mas quando alguns dos líderes religiosos judaicos viram Jesus comendo com esses homens de má reputação, disseram aos seus discípulos: como é que ele aguenta isso e come com essa gente baixa? Quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhes: os doentes é que precisam de médico, e não os que gozam saúde. Eu não vim dizer aos bons que se arrependam, e sim aos maus. Pedro estava lá. Ele viu o coração de Jesus que acolhia. Levi era cobrador de impostos e ele era um homem que era marginalizado para a sociedade judaica. E então ele jamais seria acolhido por um judeu. Jamais, por conta da condição dele. E Jesus, quando vê ele lá no seu guichê, a Bíblia diz que ele estava no guichê de cobrador de impostos, Jesus fala: vem ser meu discípulo. E eu achei maravilhoso isso, irmãos, porque Jesus, além de acolher, de dar atenção, ele chama para servir, amém? Vem ser meu discípulo, vem andar comigo. Ele não fazia acepção de pessoa. Eram aqueles que a sociedade não dava nada, eram aqueles para quem a sociedade olhava e falava: esse jamais vai estar aqui comigo. Eram esses que o Senhor acolhia. E Pedro viu, amém? Pedro viu que no Senhor ele podia encontrar o quê? Acolhimento e atenção. A multidão não viu isso. Os seguidores estavam ali, talvez até muitos tinham participado desse banquete aqui, mas eles não compreenderam isso, que muito além do pão físico, muito além de saciar as necessidades físicas, o Senhor tinha mais. Amém? Acolhimento e atenção. Eu comecei a pastorear, a ministrar, eu estava com 31 anos. E aqui em Guaratinguetá. E eu me lembro que quando eu fui abrir o trabalho, eu fui sem nada, eu não tinha nada, só falaram assim para mim, né, a minha liderança: Simone, tem um lugar lá no fundo do Clube dos 500, que você pode trabalhar lá. Aí eu falei assim: e como é que vai ser, né? Vai ter alguma ajuda? Não, você começa debaixo de uma árvore, falou assim para mim, você vai debaixo de uma árvore, você começa a falar de Jesus, começa a pregar, e aí vai juntar pessoas, e aí alguém vai abrir uma casa para você começar a fazer o trabalho. Aí eu falei: tá bom.
E eu fui para casa, falei para o Sérgio, falei, Sérgio, ó, eu já terminei o curso de teologia, eu já passei pela convenção da igreja, e agora eu posso, né? E o pastor falou que é para eu ir lá, ele deu essa região aqui para a gente trabalhar, só que não vai ter nada, é só para a gente ir. E o Sérgio é uma benção, irmãos, porque tudo ele topa, sabe? Então vamos, vamos. Eu falei, Sérgio, mas não tem nada, não tem nem caixa de som para você tocar o violão. Aí ele falou assim, a gente toca o violão sem caixa de som mesmo. Aí ele falou para a gente ir para debaixo da árvore, ele topou ir para debaixo da árvore comigo, gente, esse é meu marido. Aí eu falei, eu fui orar, fui dormir naquele dia, orar, e eu falei assim, eu falei, Senhor, primeira igreja que eu vou pastorear, como é que eu vou pastorear debaixo da árvore, né? E eu tinha uma banca de jornal, no parque, ali em frente ao Parque Ecológico, talvez alguns já conheçam, ali na Rua do Fênix, tinha uma banca de jornal, bem na esquina ali, era minha aquela banca. E aí, eu falei, Senhor, me ajuda a vender essa banca de jornal para eu poder comprar alguma coisinha para a igreja, para eu poder começar. E, gente, foi uma coisa tremenda, porque 2 dias depois apareceu o comprador. Coisa assim, que é inédito. Quem que vai querer uma banca de jornal? E no preço que eu queria, tudo, comprei a banca, vendi a banca. Aí eu fui lá em São Paulo, Conde de Sarzedas. Quem é pastor sabe do que eu estou falando. Aí fui lá, comprei o púlpito. Comprei um gasofilácio, comprei as coisas para Santa Ceia. Aí, a bispa Sônia, não, Sônia não, do Alceu, como é que era o nome dela? É Sônia mesmo. Ela estava vendendo umas cadeiras da igreja, anunciou no jornalzinho Notícias, e como eu tinha banca de jornal, eu vi, tudo na mesma semana. Aí liguei para ela, fui na casa dela, ela me vendeu as cadeiras, que era da igreja lá, que eles não iam usar mais, tudo com o dinheiro da banca que eu... E aí fui. Aí falei para o Sérgio, cheguei, Sérgio, olha, eu comprei isso. E aí montei, era um salãozinho assim, o salão era do tamanho desse púlpito, onde nós começamos. E eu vi coisas lindas, irmãos, acontecerem naquele lugar. Porque era um lugar onde não tinha o amor de Jesus, as pessoas não conheciam o Jesus que ama, amém? Eles conheciam, o Jesus que estava sendo pregado lá, era um Jesus que na porta da igreja tinha um guarda, que não deixava entrar se não tivesse assim, amém? Vocês sabem do que eu estou falando. E lá nós abrimos, a igreja era para a rua, assim, né, o salãozinho para a rua, que nem rua era, gente. A Érica foi lá e falou assim, nossa, parece que eu estou no sertão. Érica, imagina isso em 2006, 17 anos atrás, lá o Paturi era... Hoje é desse jeito, você imagina, 17, não tinha luz na rua. Aí o Sérgio colocava um holofote na porta da igreja e ligava o som bem alto, porque ele nem gosta de som alto, né, músico. E aí o som tocava, as pessoas começaram a ouvir e começaram a ver o que estava acontecendo ali naquele salãozinho. E muitas pessoas, irmãos, que eram improváveis, como Levi. Eu vi isso. Conhecendo o amor de Deus. Eu fiquei assim, era algo tremendo, era algo assim, que o coração da gente queima e arde mesmo, gente, porque... você vê que pessoas que não tinham esperança nenhuma, que estavam lá, o Paturi ainda hoje é um lugar muito difícil, mas eu vou dizer para vocês, gente, vocês não têm ideia do que era quando eu cheguei lá, vocês não têm ideia, era sertão do sertão, de Guaratinguetá, Guaratinha sertão também, e a gente começou a falar desse amor, desse Jesus que acolhe. Eles tinham necessidade de comida. E aí, eu comprava pão. Domingo de manhã era escola bíblica para dar comida para as crianças. E era uma turma. Eu mandei uma foto para quem? Para Kelly, né, Kelly? A mãe da Kelly ia lá com a gente. Era uma das que nos ajudava. E ela ia lá, tem uma foto dela lá. Só criança, tá ela, o Artêmio. E o amor do Senhor ali, eles estavam conhecendo o amor, eles podiam chegar, amém? Aquela porta abriu para eles poderem chegar, para eles poderem entender, e Jesus fazia isso, e Pedro viu isso, e aí ele perguntou, então para onde é que eu vou? Se Jesus tem isso para mim,
tem esse acolhimento. Se ele, Levi, que ninguém queria, ele quis Levi, eu vi ele querendo Levi, para onde que eu vou? A multidão não entendeu, mas irmãos, algo que nós precisamos ter no nosso coração é isso. O Senhor tem esse acolhimento para nós, para mim e para você. E talvez você possa estar aí lembrando de quando o Senhor te acolheu, amém? De quando o Senhor abriu. A gente cantava antigamente, não sei se eu... Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. E a pessoa chorava, irmãos, porque eles estavam ali recebendo esse Jesus que acolhia, que estendeu as mãos para ele. Fala para quem está do seu lado, Jesus não mudou. Mateus 11:28 diz assim: venham a mim e eu lhes darei descanso, todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado. Leve o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente. E deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde. E vocês acharão descanso para as suas almas, pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Amém? Venham todos, venham a mim. É o convite do Senhor. E Ele continua convidando. Para onde que eu vou? Eu vou para esse caminho. Eu vou para esse lugar. Para onde eu irei? 2. O que Pedro viu? O que ele viu que tinha em Jesus? Só tu tens o que, Senhor? Acolhimento e atenção. Só tu tens o que? Misericórdia e perdão. Amém? Ele viu o Jesus com aquele coração misericordioso. O coração de Jesus é o lugar de experimentarmos a misericórdia. O que quer dizer a palavra misericórdia? Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Perdão, não cobrar uma dívida, relevar os erros de alguém, cancelar, remir, absolver, deixar para trás. Pedro viu Jesus fazendo isso. João 8, muito conhecido, João 8:1, Jesus voltou para o Monte das Oliveiras. Mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma grande multidão e ele sentou para falar a eles. Quando estava falando, os líderes judaicos e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a colocaram na frente da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi encontrada no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja morta. O que o senhor acha? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas ele se abaixou e escrevia na terra com o dedo. Ficaram esperando uma resposta. Então ele se ergueu e disse, muito bem, joguem pedras até ela morrer. Mas só aquele que nunca pecou pode jogar a primeira. Depois abaixou-se de novo e escreveu mais um pouco na terra. Os líderes judaicos foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que só deixaram Jesus com a mulher diante da multidão. Então Jesus se ergueu novamente e disse a ela, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Não, Senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não. Vá embora e não peques mais. Misericórdia e perdão. Pedro viu isso. Esse Jesus tinha esse coração misericordioso, perdoador. Eu me lembro, irmãos, que algumas vezes eu estava fazendo culto, e como a igreja aberta para a rua assim, muitas pessoas não entravam. Eles ficavam ouvindo o culto do lado de fora. Não é porque não tinha lugar, não, tinha lugar. Mas eles não se sentiam dignos de entrar numa igreja. A própria pessoa
não se sentia digna. Muitos bêbados, pessoas alcoolizadas. Naquela época não tinha tanta droga, hoje infelizmente tem muito por lá. Mas muitas pessoas alcoolizadas ficavam na porta, ouvindo. E a minha maior alegria, irmãos, é que muitos iam e vinham, e chegava um momento que eles entravam. Porque a palavra começou a penetrar no coração e eles começaram a entender que Jesus tinha um perdão para eles. Tem irmão que está conosco ainda, que eu vi alcoolizado dentro da igreja de hoje, esse domingo estava lá com o microfone, orando, falando que Jesus, mas eu presenciei, eu vi o processo, eu vi o quanto ele achava que era indigno de estar dentro da igreja. E quanto ele achava que Jesus não perdoava, até que ele entendeu esse perdão. Até que ele compreendeu que o Senhor tinha algo especial para a vida dele, que era o perdão. E isso é, irmãos, sobrenatural, isso é maior do que pão, é mais do que pão, amém? É mais. E Pedro viu isso e ele falou assim, para onde eu vou? Eu preciso de perdão. Só o Senhor tem vida eterna, só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor é poderoso para me perdoar. E nós precisamos compreender isso, que é espiritual o trabalhar do Senhor na nossa vida. Amém? Romanos 8, 1 a 3 diz assim, portanto, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me do círculo vicioso do pecado e da morte. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los e não os guardamos. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, com a exceção de que o nosso é pecador, e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Amém? Ele se deu por nós. E a misericórdia e o perdão, irmãos, eles nos libertam. Porque o pecado aprisiona, mas o perdão, ele liberta. E é algo tremendo, você sabe do que eu estou falando, eu sei, porque nós fomos perdoados, amém? Nós tivemos o nosso processo, e talvez você ainda esteja passando por esse processo, e eu quero dizer hoje para você, perdão. O Senhor é um Deus de misericórdia. Muitas pessoas, quando elas ouvem a palavra e que elas são confrontadas com a palavra, elas se retiram, porque elas não compreendem que há o perdão, que se há uma mudança, se eu quiser mudar, se eu quiser uma vida nova, existe. Há o perdão do Senhor. E nós precisamos anunciar isso, porque tem muita gente ainda, irmãos, que se acha indigno. Existem muitas pessoas que ainda não conseguiram entender que a vista, ela está assim fechada, a mente está cauterizada naquela situação de que não há salvação para mim. Existem pessoas que acham que não há salvação para elas, que não há meio do Senhor perdoar, que não há uma outra maneira que se não só viver naquele erro. E no entanto, há um Deus perdoador. Há um Deus perdoador. Jesus, Ele perdoa. Salmos 32, olha que coisa tremenda. 32, 1 e 2. Como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados o Senhor apagou e que não tem falsidade no coração. Amém? A felicidade está nisso. Eu sou feliz porque eu tenho um Senhor, tenho um Deus que me perdoou. Eu precisava do perdão. E às vezes a gente fica procurando motivos para ser feliz. Irmãos, olha, como é feliz. Olha para quem está do seu lado, seja feliz. E você foi perdoado, você foi acolhido, você foi amado. Para onde eu vou? Para onde eu irei? Que mais eu quero? Mas, no entanto, na multidão queria o quê? Vamos fazer dele um rei. Era isso que eles não entendiam. E Pedro, então, compreendeu. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Terceiro,
O Senhor tem uma nova história para mim e para você. Pedro viu Jesus mudando histórias. Ele muda histórias. E é lindo ver o Senhor trabalhando na nossa história. Gente, eu já falei para vocês que eu amo história. Estou quase fazendo faculdade. Eu amo história. Eu gosto de ouvir a história das pessoas. A pessoa começa a contar, mas aí o Sérgio, ele é recatado, né? Ele não pergunta, eu já não. Mas e aí? Mas o que aconteceu? Se alguém senta comigo, eu quero saber. Porque a história é tremenda. E a gente começa a ver Deus trabalhando na história. Jesus trabalhou na minha história. Jesus continua trabalhando. Jesus trabalhou na história desse homem gadareno, Marcos 5:20. É uma das histórias mais lindas que eu vejo, assim, de restauração, de mudança de vida que a Bíblia conta. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha que vida. Dia e noite ele fazia o quê? Andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saiam deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: olha o que Jesus disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis e quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. A história começa com um homem, né? A narração de Marcos começa com um homem que vivia nos sepulcros, vivia gritando, vivia se cortando, vivia atormentado. Gente, uma pessoa atormentada é triste demais de ver. É muito difícil, muito triste. E essa mudança de vida que o Senhor Jesus traz para aquele homem é algo que a multidão esqueceu, mas Pedro não esqueceu. Nós não podemos esquecer. Não é só pão, eu volto a dizer, não é só comida. É liberdade. É liberdade da opressão. É nova vida. É nova história. Amém? E isso é tremendo, irmãos. Uma vez eu terminei o culto na sexta-feira e tinha já ido para casa, eu não tinha filhos, eram só eu e Sérgio. E era meia-noite, pouco, 1h da manhã, bateram na minha casa.
Porque lá era assim, gente. Na minha casa foi feito... Quando você está em lugar afastado, morre alguém, é na igreja que faz o velório. Então, velório. Preciso ir no médico, o povo não tinha carro, eu tinha carro. 1h da manhã, 2h. Pastora, pode me levar no hospital, pastor? E aí bateram lá na minha casa e eu fui atender. Pastora, corre. Fulana vai se enforcar. E foi a primeira vez que eu fui atender uma pessoa que estava nessa situação, irmãos. Num outro bairro, um bairro vizinho, não era nem ali, desci o Paturi, passei pelo Vista Alegre, atravessei a Dutra, fui lá na Vila Bela. E quando eu cheguei lá, a situação era muito difícil, bem complicada. Consegui entrar na casa daquela moça. Estava lá no chuveiro, a corda preparada para se enforcar. E ela estava debaixo da cama, urrando. E eu fiquei a madrugada inteira ali, orando, lendo a Bíblia e falando com ela, e orando, e orando, e orando. Até que ela voltou assim. Hoje eu olho as fotos dela no Facebook, o meu coração se alegra, irmãos. Porque Jesus operou. Está bem com seus filhinhos, com a sua família. Mas a gente precisa falar para essas pessoas que Jesus tem uma nova história. A opressão qual ela estava vivendo era tão terrível, emocional, espiritual, que o que ela pensava era o quê? Tirar a vida. Era o que esse moço estava acabando com a vida dele. A vida dele estava se acabando. Mas Pedro viu. E nós sabemos que o Senhor é aquele que muda a história. E aí, tanto que ficaram assustados quando viram aquele moço agora o quê? Sentado, calmo, conversando. Queria ir atrás de Jesus. Jesus fala, não, você ficou tanto tempo longe da sua família. Vá para a sua casa, vá para a sua casa. Eles devem estar com saudade, eles precisam ver isso. Conte. E eu tenho certeza que esse moço se tornou um missionário ali, né? Falando do que o Senhor fez. Ainda hoje o Senhor tem isso. Ainda hoje o nosso Deus traz libertação de opressões para as vidas. Ele não mudou. Ele não mudou. E nós ficamos presos porque Deus não fez isso para mim, porque eu não vou mais na igreja. Irmãos, fala para o seu irmão assim, entende a palavra? Entende a palavra? Entende o que o Senhor está falando? É espiritual. Se manifestou no físico, porque com certeza a vida, toda a história da família daquele homem foi mudada. Pedro viu isso. Mais para a gente terminar essa parte. O Senhor traz vida, Ele tem vida, Ele tem alegria, Ele nos faz gerar frutos. Para onde eu irei? Se só o Senhor tem vida, o Senhor traz alegria, o Senhor me faz gerar frutos. João 15:1 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta e poda os ramos que dão fruto para que produzam ainda mais fruto. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir fruto se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável, seca-se e é juntado no montão com todos os outros e depois é lançado no fogo e queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Amém, gente? Na outra tradução, os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes e isso resulta em grande glória para o meu Pai.
Amém? Tem mais um pedacinho, não tem? Eu tenho amado a vocês, tal como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu lhe disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. É a alegria de Jesus em nós. Se eu estou no caminho, se eu permaneço em Jesus, não é a alegria das circunstâncias do que está acontecendo, é a alegria do Senhor em mim. Para onde eu irei? Eu preciso dessa alegria. Alegria é força. Eu gosto de ministrar alegria, gente. Vocês vão me falar muito aqui de alegria. Porque é de onde eu tiro força. É dessa alegria que vem de Deus. Alegria de ver alguém restaurado. Alegria de ver alguém perdoado. Alegria de ver uma vida que ninguém dava nada, vendo que com Jesus Ele é tudo. Alegria de ver as pessoas amando a palavra do Senhor, amando a palavra de Deus. A alegria de ser amada por Jesus. A alegria de estar na videira. E se eu estou na videira, a seiva flui em mim, amém? O ramo fica forte. Por isso eu tenho que permanecer. Por isso eu não tenho para onde ir. Sábado, o Sérgio chegou com muita dor da hemodiálise. E eu fiquei preocupada, eu achei que eu ia ter que levar ele para o hospital. Porque, mesmo com os benefícios da hemodiálise, a hemodiálise traz alguns efeitos colaterais bem ruins, né? Eu coloquei algumas hipertensão arterial, ou então a pressão pode cair, anemia severa, descalcificação óssea, fraqueza muscular, desnutrição, hepatite. E o Sérgio tem sofrido muito com esse problema ósseo, muita dor nos ossos. E sábado foi um dia que ele chegou assim, e ele estava muito abatido, muito abatido. Eu fiquei preocupada, dei remédio, e nós fomos deitar. E as nossas crianças, eles têm horário, né? A gente não deixa o celular com eles, eles têm horário para pegar e horário para devolver. Aí então chegou a hora de devolver o celular, né? E a gente tem no nosso quarto, o celular deles fica dos três, fica no nosso quarto, o Sérgio chama de central, traz o celular para a central. E aí o celular vai para a central, e aí liga lá, né? Dos três, eles já sabem, deu o horário, tem que ir. E aí eles foram lá levar o celular, entraram lá no quarto, os três, lá no nosso quarto, para ligar o celular na central. E aí ele falou assim, senta aí na cama, vamos orar. Era 15, os horários que o Sérgio é 15 para meia-noite, ele já tinha dormido, né? Ele chegou a dormir. Vamos orar. As crianças sentaram na cama, abrem a Bíblia, então, era Mateus, quantos versículos tem? 34. Então, Giovana lê 10 versículos, Peterson lê 12, Tainara lê 12. Aí leram, aí agora a Giovana faz oração, Peterson faz oração, Tainara faz oração, ele ora e eu oro. Gente, que coisa tremenda. Quando terminou a oração, ele era outro. Foi uma coisa assim, ele começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Ele falou, mãe, eu não estou sentindo nada. Nada. No domingo, se você for lá no Facebook, até compartilhei com o pastor Federer, nós fomos lá para o Paturi, e ele estava lá. Eu olhei, né, tocando violão. E eu falei assim, gente, que Deus tremendo. Sabe, isso está ligado na videira, ele tem seiva. Eu vi, irmãos, eu vi como ele chegou, eu vi ele chorando de dor, eu vi ele falando, mãe, na oração dele falou assim, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais essas dores. E aí a Giovana orou, Senhor, cura o papai, tira as dores dele. O Pedro orou, Senhor, cura o meu pai do jeito dele. A Tainara orou, eu orei, colocamos as mãos sobre ele, e foi algo assim instantâneo. Quem viu ele no sábado, viu ele no domingo de manhã ali, parecia outra pessoa, porque o Senhor trouxe vida, trouxe alegria, ele ainda foi dar frutos lá, porque é isso que o Senhor faz.
Para onde que eu vou? Para onde eu irei? Se eu tenho Deus a quem eu vou recorrer e a seiva dele flui, irmãos. Fala para aqueles lados, experimenta, prega aí, ó. Experimenta orar, irmãos. Experimenta falar com Deus desse jeito, na hora ali da dor. Experimenta. E eu sei que a oração das crianças foi sincera, porque vocês acham que eles estavam felizes de entregar o celular no sábado? Eles queriam ficar jogando. Queria ficar brincando. 11 horas o pai manda entregar o celular, que 11 horas lá em casa acabou o celular, no máximo 11h30. Vamos dormir. Mas eles oraram com o coração contrito, e Deus ouviu. Deixa eu terminar. Aí eu entro na palavra de hoje. Como se manter no caminho? Tantos indo, tantos deixaram, abandonaram Jesus. Está lá, a multidão indo para um lado e um indo ali. Pedro viu. Eu quis mostrar tudo isso que ele viu. Ele entendeu que no Senhor tinha aceitação e acolhimento. E Jesus tinha misericórdia e perdão. E Jesus tinha uma nova história, ele tinha vida. Mas ainda assim, você vai falar, pastora, com tantos problemas, com tantas situações, é difícil. Como se manter no caminho? Como muitas vezes entender o que Jesus quer e parece tão difícil, perdoar, quando a vontade que eu tenho é de ir lá e revidar. Né? Tem gente que fala assim, eu sou convertido, mas meu braço direito não é. Misericórdia, gente. Dá outra face. Dura demais essa palavra. Vou seguir esse Jesus, não. Como se manter? Primeiro, medite e pratique a palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria, alimento espiritual e vida. Amém, irmãos? Não tem outro. Esse é o caminho. Lucas 6:47 diz assim: eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Casa sobre a rocha. Nós precisamos fazer isso. É a palavra. Por que o Sérgio falou, vamos orar? Ele estava mal, gente. Pensa uma pessoa com dor. 4 horas de hemodiálise, o sangue sai e volta, abatido. E o que ele pega e faz? Ele faz o que a palavra diz. Ele vai até o Senhor, nós vamos até o Senhor. Praticar, isso é praticar. E é tão tremendo, eu podia aqui indicar vários livros, várias coisas para vocês, para nós crescermos, para nossa edificação, para nos fortalecermos. Mas, irmãos, tudo que eu anotei aqui é o que está à nossa disposição no YouTube da Carisma. Amém? É só você ir lá. Você já reviu a mensagem de domingo? Eu já assisti de novo. Por quê? Porque eu preciso dessa palavra. Eu ouvi aqui, depois eu chego em casa, até chegar na quarta-feira eu me alimento com aquela palavra de domingo. E assim vai, porque, irmãos, como o pastor falou, muita coisa, Deus está falando e Deus está falando. Toda vez eu venho aqui e falo assim, gente, como Deus tem falado e Deus tem falado. Primeiro que eu marquei lá, no dia 18 de janeiro, tem uma palavra, eu marquei algumas. 18 de janeiro, você colocou, Renan? 18 de janeiro de 2023, o Bruno pregou, tenha convicção de quem você é. Para eu permanecer no caminho, eu tenho que saber, eu sou escolhido, eu sou uma pessoa liberta e perdoada, eu sou salva, eu sou casa de Deus, eu sou filha de Deus, amém? Isso me fortalece, isso me mantém no caminho, está lá, só ir lá, YouTube, Carisma, quem está aí? 18 de janeiro, ouve lá, Deus vai falar com você. Aí, como Deus sabe que nós precisamos
desse reforço de palavra. Deus vem falando para nós assim, ó, e acrescentando. No dia 23 de julho de 2023, o Renan disse para nós: qual é a minha identidade? Saiba que a sua verdadeira identidade é imutável. Nós somos filhos e a circunstância não muda a nossa identidade, o lugar não muda a nossa identidade, o erro não muda a nossa identidade, o sentimento não muda a nossa identidade. Está lá, está lá. E às vezes eu fico querendo eu me perder, o que eu faço? Está lá, a palavra está lá, Deus está fortalecendo a gente. Eu sou muito fortalecida, irmãos. E ainda vou umas pregações de bem antes, ainda amo ouvir. Antes a gente não tinha esse recurso, né? Eu sou do tempo que não tinha nada disso, né, pastor? Ou você ouvia, anotava e você tinha que... Hoje não, irmãos. Está ali para nos fortalecer. Aí o Senhor, lá no dia 12 de março de 2023, com o pastor Vanderlei, diz assim, ó: aprenda a transformar situações em sua vida. Aprenda a transformar a tristeza em alegria. Você já foi lá de novo? Aprenda a transformar a turbulência em paciência. Aprenda a transformar o medo em ousadia. Gente, que tremendo isso. Eu corro lá e quando o negócio está saindo fora, eu vou lá. Eu tenho que fazer isso. É assim que o Senhor me ensinou, é assim que o Senhor falou para mim. Amém? Vocês estão entendendo que é a palavra que nos mantém? É o jeito, não tem fórmula mágica, tem o quê? Palavra de Deus. O último que eu marquei, está fresquinho aqui, ó, domingo. Não perca 30 de julho. Tire os olhos das circunstâncias e olhe para Jesus. Traga à memória aquilo que pode dar esperança. É a forma de eu me manter no caminho. É sendo fortalecida na palavra. E na hora que eu não sei o que fazer, sabe aonde eu vou? Eu vou na palavra. É lá, em oração. Eu vou lá nas pregações, eu vou lá nas ministrações, eu me encho. Tem lá, irmãos, está a palavra. E a segunda e última coisa que eu marquei, porque eu já me estendi. Faça a pergunta. Para quem eu irei? Para onde eu irei? Na hora que as coisas estão difíceis, você pergunta: para quem eu irei? É para a escola do Senhor. Na hora da alegria, da felicidade, para quem eu irei? É para o Senhor. Na hora que não está dando nada certo, para onde que eu vou? É para o Senhor. Para quem eu irei? Pedro falou para ele mesmo: para quem? Jesus, para quem? Falou para todo mundo: para quem? Só tu tens palavra de vida eterna. Olha bem no olho dessa pessoa linda que está do seu lado e fala: só o Senhor, só Jesus tem palavra de vida eterna. Segura na mão dele e fala assim: vamos? Vamos? Vamos continuar caminhando, amém? Vamos continuar. Esse é o caminho, irmão. Salmo 139. Senhor, Tu examinaste a fundo a minha alma e conhece todas as coisas a meu respeito. Tu sabes o que acontece comigo quando estou descansando ou quando estou caminhando. Tu conheces de longe cada um dos meus pensamentos. Tu examinas cuidadosamente todos os meus passos e observas com atenção o meu sono. Sim, Tu conheces muito bem tudo o que eu faço. Tu sabes tudo o que eu vou dizer antes da palavra ser formada em minha boca. Tu estás à minha frente e atrás de mim, ao mesmo tempo, e me guias e abençoas com a tua mão. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu nem consigo compreender. É impossível fugir do teu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder de ti, meu Deus. Se eu subir bem alto em direção ao céu, tu estás lá. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também te encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, até ali a tua mão dirigirá os meus passos, e o teu poder me dará forças para ficar de pé.
Se eu tentar me esconder de ti na escuridão, tu transformas a noite em dia claro. Para ti a escuridão nada esconde. A noite mais escura é dia claro. A escuridão e a luz são a mesma coisa. Tu criaste todas as partes internas do meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. O teu trabalho é verdadeiro milagre, e na minha alma sei disso muito bem. Tu conheces perfeitamente cada parte do meu corpo, enquanto eu ainda estava sendo formado no ventre de minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Senhor, como são importantes para mim os teus pensamentos sobre a vida. São tantos que não consigo contar. São como os grãos de areia da praia. A cada novo dia, quando acordo, sinto que fico mais perto de ti. Para onde eu irei? Se o Senhor me conhece, só Ele me conhece. Ele tem o manual. O criador do celular, quem está com o celular sabe o manual. Para que ele serve? O meu celular faz um monte de coisa que eu nem sei. Você sabe tudo que o seu celular faz? Mas quem criou, o fabricante sabe, está lá no manual. O Senhor conhece tudo a meu respeito. Ele me criou, Ele me formou. Para onde eu irei? Para onde eu irei? E eu quero convidar você para vir. Vamos ficar de pé.